obrigada, Stephanie, por me convidar, por estar aqui, por partilhar convosco, e vou tentar falar o mais devagar possível para que todas as pessoas possam ouvir-me. Eu comecei agora, tenho um bebê recente e há 2 semanas eu tive um bebê e tudo tem sido correr muito bem. Ela está saudável, é saudável, eu também estou e estou saudável, por isso tudo tem corrido muito bem. As pessoas oraram por nós, e hoje quero falar sobre proteger os nossos filhos, hum, sobre a pornografia. Não sei o que posso dizer mais sobre mim, mas eu trabalho para a Escola do Amor, em parceria com a Ainun, e um dos tópicos tem sido tentar partilhar convosco este tema, que é que Deus criou-nos e criou o sexo para fazer parte da nossa existência, mas nós sabemos que na sociedade a pornografia é algo que tem-se vindo a espalhar e é por isso que trazemos este tópico. Então, este é o tema sobre a pornografia. Uma das coisas que nós temos, que às vezes eu pergunto a mim própria, é como é que posso manter os meus filhos livres. Um, um dos objetivos é tentar ajudar os pais a perceber como proteger os filhos. E um dos pontos que eu digo sempre é que não é necessário termos perfeição sobre o assunto, mas temos que começar. Às vezes a perfeição é algo nos pedido durante, mas aquilo que nós temos que fazer é começar. Uma das coisas que eu quero falar é onde é que os nossos filhos normalmente veem pornografia. Eles podem encontrá-la em muitos locais, no YouTube, em jogos online, na TV e até mesmo em livros. Por isso, pode estar em qualquer altura e em qualquer local, principalmente na comunicação social e nas mídias. Há muitos locais onde nós podemos encontrar este mesmo conteúdo, hum, e a pornografia é algo realmente perigoso para os nossos filhos. Eu no YouTube vi recentemente que é mesmo ainda mais fácil encontrar pornografia através da inteligência artificial, através desta ferramenta. hum, Acabam por facilmente aceder a todo o tipo de conteúdo. Muitas vezes podem estar simplesmente à procura de algo diferente no YouTube e aparece-lhes algo criado pela inteligência artificial que lhes chama a atenção para alguma coisa. Também através dos jogos online existem muitos predadores que usam os jogos online e é fácil esconderem a sua identidade, fazerem-se parecer como crianças, como colegas, e então levam as crianças para outra plataforma e tentam criar uma relação de confiança, mas também uma relação abusiva entre esse adulto e essa criança. Também na TV e em filmes, normalmente aquilo que nós vemos é que as relações apresentadas na TV muitas vezes não apresentam relações saudáveis, são muito sexualizadas, e se nós virmos quais são os filmes que têm ganhado prémios a nível de, da TV, vamos ver que são aqueles que mostram conteúdos não tão agradáveis ou não tão educacionais. E os nossos filhos são o principal ponto.
Nós não podemos fazer tudo por eles, nem podemos estar sempre junto com eles, por isso a forma mais segura é realmente nós, criarmos, uma plataforma aonde eles se sintam seguros a falar connosco. Hoje também cada vez mais se vêem histórias nos livros que têm a ver com homossexualidade, com mudança de géneros, e com a educação de género, por isso é importante saber o que eles leem. A pornografia influencia o desenvolvimento, não, ou seja, a influência da pornografia no desenvolvimento. Claro que os livros, é fácil parar de ler quando nós debruçamos e encontramos algo neste conteúdo, mas quando estamos a ver TV, um filme ou algo como no YouTube, é muito mais difícil pararem quando se veem confrontados com imagens que, de uma certa maneira, distorcem a imagem e hoje cada vez mais isso acontece. Esta exposição primária pode minar a sua compreensão sobre o sexo, sobre os relacionamentos e mesmo através dos géneros, com uma confusão de identidade, com uma. hum, Muitos jovens hoje em dia nós vemos que têm crises de identificação do seu género, em que nós vemos até histórias em que falam de jovens que acharam que não estavam totalmente confortáveis no seu género sexual e mudaram de sexo e depois acabaram por se ver confrontados com algo que lhes trouxe mais conflito e mais confusão. Por isso, há uma grande confusão no género. Também, existe também um impacto neurológico, nas crianças, porque todos os passos que nós fazemos criam conexões no nosso cérebro e à medida que nós as aprofundamos ou às vezes que a utilizamos, tornam-se conexões mais profundas no nosso cérebro. Por isso, quando se vê sexo ou se vê pornografia, eh, existe dois sentimentos que aparecem. Um é o sentimento de vergonha, mas também existe um outro sentimento que é um interesse, uma vontade de ver mais, e é isto que tira ou que traz ao cérebro uma confusão neurológica. E é necessário realmente haver uma base de segurança, que os pais sejam essa base de segurança onde eles podem ir e fazer perguntas, seja a nível do sexo ou da pornografia, nós devemos ser este local de segurança aonde os nossos filhos poderão aproximar-se para saber respostas. E eles precisam de um local onde podem processar aquilo que veem. Mais uma vez, indo um bocadinho mais para o cérebro e como a pornografia afeta o cérebro, existe um aumento de uma sobrecarga de dopamina, o que nos traz qualquer tipo de ecrã que nós vemos, dá-nos um sentimento de satisfação. E se vocês fizerem algo muitas vezes, esses caminhos, essas sinapses tornam-se cada vez mais fortes e aquelas que menos usamos tornam-se mais fracas.
Por isso nós começamos a fazê-lo com mais frequência, com mais quantidade. Por isso, a nível normal, as experiências, sempre o que acontece é que tudo o que nós fazemos que não nos traga depois esse sentimento de dopamina que nós acabamos por estar viciados, não são situações de interesse. Existem outras atividades que nós precisamos conectar-nos com a natureza, de movermos o nosso corpo de uma forma diferente. Recentemente, o meu filho, ele fez um check-up para poder ver se está preparado para a escola no próximo ano escolar. E fizeram algumas perguntas, algumas atividades de saltar sobre uma linha que estava desenhada no chão, ou põe um pé no ar, põe o outro pé no ar, e o que o professor estava a dizer era que tu tens que brincar ao pé coxinho mais vezes, pôr um pé para o ar e saltar, ter mais experiências na natureza. Porque existem muitas atividades que estão ligadas à natureza, que nos podem trazer este sentimento, esta capacidade de produzir dopamina, que muitas vezes é providenciada pela pornografia, mas isso é uma forma saudável, e feita de uma forma mais realista. Também, falando da vulnerabilidade, hum, é, os jovens, à medida que crescem, têm uma fase em que a vulnerabilidade é algo que existe, porque eles precisam do adulto para lhes guiar. Também depois existe desinformação se não houver uma educação que possa lhes ajudar. Então, tudo o resto que nós vemos a nível de TV, de mídia, pode servir como uma desinformação, algo que não corresponde ao verdadeiro. E é muito triste, porque de certeza que Deus não queria nada disso. Então, como é que nós podemos proteger? Como é que nós podemos proteger proativamente? Quer dizer que nós devemos começar cedo, não devemos esperar até eles estarem numa idade em que estejam expostos a esta situação e a este. Eu penso um bocadinho, questiono-me o que vocês acham sobre isso. Muitos de nós possivelmente sentimos, se eu falar sobre isto com os meus filhos, então eles vão à procura destes assuntos, porque ou então vão ficar muito desapontados porque eles são uns bons meninos e nunca presenciaram, nem sequer têm um conhecimento sobre o mal que existe na sociedade. Aí eu vim deste tipo de educação, mas, no entanto, à medida que eu fui compreendendo que, ao ter estas conversações, que fazem parte deste mundo também, não tornam esses assuntos mais impuros, mas tornam-nos mais empoderados, porque nós poderemos perceber como podemos falar sobre eles. Claro que talvez seja triste termos que expressar aos nossos filhos sobre vários assuntos que não fazem parte, que não deveriam fazer parte deste mundo, mas que fazem parte deste mundo, da sociedade. Mas é importante, porque as pessoas são egoístas, porque não receberam muito amor na sua vida, então precisam de chamar a atenção e criam dificuldades, mas pode até trazer, estes assuntos podem trazer novas questões, novas conversas, novos diálogos.
Claro que dependendo da idade das crianças é importante falarmos de acordo com a sua idade. Claro que se estamos a falar com crianças de 3, 4 ou 5 anos, devemos falar de uma forma muito clara e muito curta. Quando vocês têm conversações com os vossos filhos e algo, devem fazer planos. Não é uma questão sobre pornografia ou se quando é que ela deve ser falada, mas é de, hum, entre os 8 e os 11 é a idade em que normalmente as crianças entram em contacto com a pornografia de uma forma ou de outra. Por isso, ao termos planos de ações bem claras, poderemos proteger, poderemos representar e encenar cenários que nos ajudem a falar sobre o assunto. Isto é algo que eu falo com os meus filhos e tem a ver com vários recursos que eu quero partilhar convosco, que chama-se Proteger as Vidas mais Jovens. Os meus filhos muitas vezes dizem, hum, talvez talvez os vossos filhos possam perguntar: Olha, eu encontrei isto no meu telemóvel, olha o que eu vi, e então. Vocês têm que tomar uma iniciativa que é parar, ver o que é que se trata e depois explicar. Por isso, o que eu faço com o meu filho de 4 anos, de 10 anos e de 11 anos, o meu filho de 5 anos ainda não visita amigos sozinho, mas este tipo de coisas ajuda. E nós falamos muitas vezes, façam com que este tópico seja um tópico que de vez em quando trazem de novo para a mesa, para falar para a vossa família, criando um lugar seguro e poderão até tentar saber que tipo de assunto que devem levar e que conversas devem ter, fazerem um programa e até pôr em questões como é que os vossos amigos falam assim, falam sobre sexo, o que é que eles pensam sobre este assunto, para que as conversas não sejam. Eu sei que está escrito que o desconforto que nós sentimos a falar isso é muito menor do que manter os nossos filhos em segurança, não somente em segurança, mas também hum, poder fazê-los compreender sobre algo que apareça que tenha a ver e relacionado com este tipo de assuntos, como pornografia, etc. Existe uma parte que o verdadeiro pai nos ensina que Deus criou o sexo e que pôs tanto esforço e tanta investimento nos nossos órgãos sexuais para que possamos ter também uma forma de explicar aos nossos filhos, construindo confiança através da conversa. Então, um bocadinho daquilo que eu já disse: mantenham um diálogo aberto, falem regularmente, hum, perguntem, façam perguntas delicadas sobre os seus amigos, sobre aquilo que falam, e se forem curiosos, muitas vezes é importante também trabalharem para se sentirem calmos, para sentirem que, pronto, para tentarem perceber como se tornarem calmos e fazerem e ficarem calmos quando falam destes assuntos. Podem até criar pequenos ensaios para saber como falar com as vossas crianças. Por isso é importante como é que nós reagimos quando ouvimos falar. Podemos perguntar: o que é que sentes acerca disto? Como é que eu te posso apoiar neste tipo de assunto? Ah, quando os meus filhos procuram ah, ah,
clicam em algo porque estão curiosos, a primeira coisa que eu faço é perguntar porque é que tu tocaste, porque é que tu mexeste nisso? Mas aquilo que eu aprendi a fazer foi reafirmar os meus filhos, louvá-los quando eles têm a coragem para falar sobre o assunto, em vez de os condenar ou em vez de os zangar-me com eles. Então, eles devem sentir que, independente de fizerem um erro, nós os amamos sem qualquer preconceito e para além de qualquer coisa que façam. Outra coisa é a educação infantil, que é essencial, ou seja, que deve começar logo nos primeiros anos, falar. Não é que nós devemos logo começar a falar de pornografia com os nossos filhos, mas através da escola de amor, eu tenho-me apercebido a importância de falarmos e de criarmos um espaço para falar de assuntos como o sexo, como falar, e eu faço a pergunta: como é que nós devemos começar? Podemos falar sobre os órgãos sexuais, para o que é que servem, na altura que estão a aprender a ir ao bacio, ao penico, tentarem perceber que os meninos e as meninas têm sexos diferentes, que se apresentam de forma diferente, para que eles se sintam confortáveis com estes tópicos e estes assuntos, que não seja uma palavra secreta que ninguém quer falar e que ninguém toca sobre esse assunto. Claro que eu sei que muita gente tem nomes diferentes para mencionar os órgãos sexuais, não é? Que criam palavras, ah, mas isto também é um processo onde até criar uma base para que se torne mais confortável. Por isso, outra conversa que nós devemos também falar com as nossas crianças é, se alguém falar com eles, seja na internet ou mesmo na escola, sobre este ou aquele, ou serem abusivos, claro que se eles forem educados, eles estarão muito mais protegidos do que se nunca tiverem ouvido falar sobre isso, porque aí não terão formas de defender, nunca terão conhecido quais são os perigos por detrás do sexo, da relação, mas se pudermos explicar que devemos nos proteger e que se virmos um conteúdo online que nos faça sentir desconfortável, que devem dizer aos pais e que nós pais podemos ajudá-los. E isso é o que eu digo através da proteção, através do conhecimento. Não tem que ser conversas muito longas, mas que percebam que quando estão a ver principalmente recursos online, seja no telemóvel, seja no tablet, que possam, ao ver alguma coisa que eles achem estranho, se virem pessoas nuas, então que me mostrem e nós ambos vamos ajudar e tentar perceber. E então aí podemos nos aperceber o que é que nós podemos mudar, se temos que fazer uma nova proteção de segurança nos dispositivos tecnológicos. Outra coisa é, nós sempre, quando falamos sobre estes assuntos, mostrarmos confiança, que elas possam ver na nossa linguagem gestual, corporal, que existe uma energia positiva e não uma energia de, de vergonha ou de sentirmos confortáveis sobre falar nisso. Eu sei que para muitos de nós não é natural, mas por isso é que eu encorajo aos casais que que sabem que não são, que estas conversas não são muito confortáveis, que possam
praticar com os vossos esposos, entre o esposo e a esposa, possam praticar tópicos a conversar, para que isso torne-se uma forma natural de falar. Seja das partes sexuais do corpo, sobre o sexo, sobre a relação entre um homem e uma mulher, para que nenhum desses tópicos sejam realmente estranhos para vocês. Ahm, uma das coisas que se temos apercebido, ahm, que foi uma pessoa, ahm, apercebeu-se de quanto a pornografia e o sexo era um assunto que cada vez estava ahm, mais na moda falar. Então, ahm, ela sentia-se tão desconfortável a falar sobre os assuntos em casa, mas o que ela fez como uma forma de poder tornar mais confortável e mais confiante era falar todos os dias pornografia, 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 para que isso deixasse de ter um impacto negativo na sua mente, no seu, na sua maneira de ser. Também aqui tem práticas para responder, podem fazer cenários de prática, em que praticam roleplay, em que pratiquem esta resposta durante momentos calmos e energéticos, para que as crianças consigam saber como resolver e como agir nesses mesmos cenários. Também o reforço positivo, em vez de dizer, isto não é bom para ti, porque vamos castigar porque tu não usaste corretamente o telefone ou o tablet ou a televisão. O que nós devemos fazer é criar um lugar seguro para eles, porque o reforço positivo cria conexão e os nossos filhos querem conexão. Muitas vezes nós fazemos erros como pais, é normal, e sempre podemos dizer aos nossos filhos: peço desculpa, porque dizer desculpa como pai é algo importante e os nossos filhos têm que compreender isto. Normalmente eles até são muito mais capazes de perdoar que nós adultos, por isso vamos pelo menos criar este lugar de perdão para os nossos filhos, porque a compaixão é aquilo que eles precisam quando principalmente fazem um erro, ou se veem pornografia, ou se masturbam a ver pornografia, e principalmente quando já têm um vício, aí precisarão ainda mais da compaixão dos pais. A preparação é a proteção, por isso ter práticas de resposta são a melhor proteção para os nossos filhos. Outra coisa que eu ouvi, que vi que é muito válido e importante, são 10 sobre 10, ou seja, falar 10 vezes sobre pornografia antes dos nossos filhos terem 10 anos. Se, por exemplo, não precisa ser nada muito, muito longo, tipo, se vires alguma coisa na televisão, com pessoas nuas, isso não é bom, por favor, diz-me quando isso acontece e eu vou-te explicar o porquê que isto não é bom. Ou pode ser uma coisa diferente, mas podemos ir acrescentando mais conversa ao assunto. Por isso, 10 conversas antes dos 10 anos seriam uma boa prática. A conexão vence o controlo. Isto, em vez de controlar, em vez de, se fizeres algo errado, eu vou tirar o teu telemóvel. Vamos perceber, ou se perceber, que tens um vício de pornografia, não existe mais computador para ti, mas aquilo que nós devemos fazer é
perguntar como é que eu te posso ajudar, como é que eu te posso apoiar, qual foi a razão ou o que é que tem sido difícil, que levou a esta situação. Por isso é importante e controle parental nos dispositivos tecnológicos, principalmente para as crianças de menor idade, mas aí podemos ver hum, qual é a importância e se nós virmos e se criarmos conexão com os nossos filhos, é muito mais fácil falarmos de qualquer assunto, porque eles vão sentir a minha mãe ama-me, o meu pai ama-me, eu sou uma pessoa valiosa para os meus pais, por isso, se eu posso fazer aqui uma sugestão, se calhar em vez de proibir, será melhor dizer: olha, por favor, o que é que tu achas de diminuir o tempo de utilização das telas? Também o gerir os erros, porque vai sempre haver erros. Nós crescemos através dos erros e os erros vão acontecer em todas as nossas camadas etárias. E o objetivo é gerirmos esses erros, podermos navegar juntamente com eles para que os erros sejam cada vez menos. Eu estava a pensar sobre este assunto e aquilo que me vinha e que me ocorreu é que muitas vezes os nossos filhos precisam de. É como se fosse um campo minado e tivéssemos que percorrer do ponto A para o ponto B e com o receio de podermos pisar uma mina, de sermos magoados com qualquer meio de comunicação social, com pornografia, com qualquer assunto sobre o sexo que lhes crie conflitos ou confrontos com a sua pureza. Claro que durante os nossos filhos, por mais boas que sejam as nossas famílias, é quase impossível que os nossos filhos não se magoem e que façam nódoas negras. Então, isto é realmente dar ferramentas para que eles saibam com o que é que devem conectar, como resolver uma situação, como poderem receber o amor de Deus, o amor dos pais e terem capacidade e empoderação para viajarem e caminharem sobre esse campo minado de minas. Se calhar isto é um bocadinho dramático, mas é assim uma imagem que veio à minha mente. Também estabelecerem um plano para quem telefonar se encontrarem alguma situação, seja na casa de um amigo, ou, por exemplo, os meus filhos têm um, ah, um controlo nas casas dos amigos, porque todos eles têm uma preocupação igual à minha, mas se nós, à medida que os nossos filhos crescerem, vamos ver que eles têm outro tipo de amizades com outro tipo de educação, e então é importante que saibam. Isto é o fim da apresentação, isto é o QR Code que nos leva até aos recursos da Escola do Amor. Existem muitos podcasts, também os bootcamps anuais, o que nos podem ajudar através de diálogos e apoiam-vos nesses diálogos. O WhatsApp, o e-mail que está sempre disponível, por favor, que possam nos contactar por meio destes canais. E eu gostaria também de partilhar convosco alguns recursos na Escola do Amor. Aqui temos livros que recomendamos. Se vocês forem à página da Escola do Amor, tem uma pasta que diz Resources, que é recursos, e aí vocês poderão ver por exemplo, este grupo a proteger os jovens ou os olhos jovens
tem muitas dicas e muitas tips para isto. Eu encontrei no Instagram, mas eles têm, por exemplo, esta explicação do 10 antes dos 10 foi algo que eu encontrei através disso. Stephen Buchanan é um dos criadores deste espaço. Também existem livros, isto aqui eu estou a percorrer muito rápido, não tem a ver com pornografia exatamente, mas vocês podem ver. Há este livro muito interessante que é Figuras Boas, Figuras Más. Alguns de vocês já ouviram falar sobre este livro, é um livro muito bom para se ler com os nossos filhos nas idades de 7 para cima, mas é muito flexível a nível de idade. E é um livro muito leve que explica de forma muito leve, e eu gosto de promovê-lo. Gostaria também de enfatizar, não sei se consigo partilhar, deixar de partilhar agora o meu ecrã, mas conexão é muito importante. Nós começámos ontem um bootcamp, um campo. Conexão é um dos nossos primeiros tópicos, que é realmente bom para mim. Como é que eu me posso conectar com os meus filhos, porque é tão fácil distrairmos e não estarmos presentes, porque temos tantas outras coisas para pensar, trabalho, limpar a casa, o que é que eu tenho que fazer para cozinhar. Mas é importante que eles se sintam conectados a nós, que sejam ouvidos, que sintam que estamos lá para eles, e que este é o ponto, a base mais importante e uma base muito forte que devemos estabelecer nas nossas famílias, a conexão. Acho que já mencionei, mas eu acho que é muito melhor quando nós vamos falar de sexo, falarmos sobre coisas positivas, não falarmos com pornografia, sobre a forma como os verdadeiros pais falam do sexo, ter uma vida. No livro do Hainun, Base do Universo, Core of Universe, existem várias dicas que vocês poderão utilizar e vários discursos verdadeiros pais que falam sobre o sexo. E falem sobre pornografia um bocadinho mais tarde, porque devem criar uma boa impressão sobre o amor, sobre o sexo, sobre o relacionamento. Talvez isso seja uma conversa muito desconfortável para muitos, mas se eu posso vos dar aqui uma opinião, vocês deem uma volta, ou então façam uma caminhada juntos, ou caminhem um bocadinho juntos, ou conduzam o carro com o vosso filho ao vosso lado, de forma a que eles sintam isso muito levemente. E eu gostaria também de dar ênfase que nós, pais, somos inseparáveis e insubstituíveis para os nossos filhos. Nós tivemos agora há pouco tempo um evento da AINU na República Checa, e um dos testemunhos, ou alguns dos testemunhos que ouvimos, aquilo que ajudou os jovens a livrarem-se do vício da pornografia, foi o fato de terem uma grande conexão e um coração de perdão para com os pais. Os pais para com os filhos, digo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você quer fazer parte dessa experiência incrível, junte-se ao nosso grupo de WhatsApp de eventos e notificações, lá onde compartilhamos todas as novidades e atividades que realizamos aqui no Brasil. Os detalhes estarão na descrição.
Mais uma vez, agradecemos a sua presença e esperamos você numa próxima. Muito obrigada!